Heidegger acredita que Heidegger acredita que dá para sair da metafísica e ver esse projeto desde fora, entender os propósitos desse projeto, entender como é que ele o que direciona ele, o que orienta ele. Seria quase como se nessa pergunta pela Ereignis, pela Austrag, pelo ser mais primordial de um outro começo, a partir de uma nova incepção, que ele vai falar de um salto e tal. É como se ele estivesse falando, como se ele estivesse procurando exatamente qual é a conexão de decisão, de poder que inaugura essa era da história do ser, que é a metafísica. A gente poderia dizer assim, quase como se ele estivesse fazendo uma espécie de alguma espécie de empreitada, como uma espécie de psicanálise da relação mesma com todo o resto, né? E com isso ele se perguntasse sobre a relação mesma, talvez, mas não de maneira metafísica, não focando no ente, mas focando naquilo que a gente estava chamando na última rodada de o Léo estava chamando na última rodada de metafísica, né? Uma inauguração de uma espécie de metafísica, que é uma palavra que ele usa, né? Assim, meio de passagem, aqui no capítulo 28 da meditação, e então essa espécie de estado meta que permite justamente essa possibilidade da gente entender a história como não só como um passado historiológico, histori, mas também como um futuro, que é o que deve envolver esse caráter de destino que a Geschichte deve ter, que a história propriamente deve ter, e é dela que se insere a história do ser. E é ela que permite, por exemplo, a preparação, né, a Auslegung, né, de um novo momento, de uma nova etapa, de uma nova idade, de uma nova era da história do ser. A história do ser. Então, é isso que essa metafísica que vai permitir essa espécie de visada sobre a transição, que ele vai entender lá no final, nos últimos parágrafos, lá no 133, ele vai entender como um salto repentino. A transição só pode ser alcançada por meio de alguma coisa que envolve um saltar que não como ele termina dizendo, anunciado nem pelo saber e nem pela vontade. E é por isso que requer uma preparação, mas essa decisão não pode ser uma decisão nossa, e nem sequer pode acontecer sem a nossa preparação. É preciso que o que tenha que acontecer possa ser visto fora do escopo de uma imagem anterior, ou seja, de um momento anterior, ou seja, de uma etapa anterior, ou seja, da metafísica. É preciso que a gente não identifique esse novo começo, porque se a gente identificar esse novo começo, a gente não vai conseguir enxergar ele, a gente não vai conseguir ter essa preparação, tá à altura dele, tá, portanto, preparada para ele. Então, para a gente entender melhor essa ideia de Auslegung, essa ideia de preparação, eu acho que é interessante a gente estender um pouco no parágrafo 115, porque lá há algumas coisas, alguns passos, alguns gestos muito interessantes.
Um deles é justamente essa separação entre início e começo, né? Anfang, Beginn. Essa separação entre início e começo vai permitir que ele diga, olha, na verdade existe uma diferença entre a origem da metafísica e o seu começo propriamente dito no advento de Sócrates, Platão. Então esse advento, ele é o começo de alguma coisa que teve a origem na physis aletheia, né? E aí o que acontece? A physis aletheia preparou aos leigos, né? Preparou a metafísica. Então, depois da consumação da metafísica, a consumação não é o fim. Então, os últimos dos metafísicos, Nietzsche e Hegel, não são o fim da metafísica, mas eles, em certo sentido, preparam o fim da metafísica. Essa é a evidência heideggeriana, digamos. Ou seja, essa visão destinatária que ele está alcançando é mais ou menos assim. Assim como o início não significou o começo, assim como a origem não significou o começo, assim como a incepção não significou o começo, assim como a Anfang não significou Beginn, assim como há uma diferença entre a physis e a metafísica, há também uma diferença entre a consumação da metafísica e o fim dela, que vai se iniciar supostamente com a transição, com o novo começo, com aquele, com a virada. Mas essa transição, ela não está, digamos assim, inscrita na consumação da metafísica. Essa transição, ela é simplesmente preparada ela torna possível a preparação pela consumação da metafísica. É preciso entender a lição da consumação da metafísica para se entender a preparação, se entender como é que o pensamento está, então, se preparando para um outro momento. Entender essa preparação significa estar à altura desse estágio da história do ser, que não é um estágio igual ao estágio da metafísica. E estar à altura dele significa não transformá-lo não vê-lo como ente, como uma entidade. Então, essa distinção entre começo e início do 115 justamente permite a gente fazer essa analogia entre o momento que a gente está, ou seja, pós-metafísico, pós-consumação da metafísica, e o momento pré-metafísico, que é imediatamente anterior a Platão, ou seja, dos pré-platônicos que viam em que essa possibilidade surgia, ainda que essa possibilidade não estava determinada. Então, exigia uma preparação. O que foi preciso? O que os pré-platônicos fizeram? Uma preparação. E essa preparação está sendo feita. É claro que eles não estão preparando tendo como é que se diz? Tendo a astúcia do que estava vindo. Mas a metafísica, ela estava se articulando ali sem eles se darem conta. Isso só vai poder ser visado quando a metafísica se consumar completamente. Ela só vai se consumar completamente com Hegel e Nietzsche. Ou seja, em certo sentido, essa preparação, ela é parcialmente a escura, e ela revela um pouco dessa ideia de que as coisas não aparecem completamente. Elas não estão sem clareira, como ele vai dizer, né? Ou seja, elas não estão elas não estão completamente expostas, né? Elas estão expostas, apenas alguma coisa se mostra, e é assim que a história, a Geschichte, propriamente se dá. Então você tem essa preparação, que não é ainda uma determinação da metafísica, assim como você tem a consumação, que não é ainda a determinação do fim, mas ela prepara um fim, ela possibilita um fim, né? É interessante ter em mente que a metafísica, então, aparece como o niilismo, a morte de Deus, aparece então como um Ereignis, né? Como uma Austrag, como uma resolução. E é interessante a gente entender esse momento da história do ser também como uma liberação do fundamento, né? Então não é uma fundamentação, porque é uma liberação do fundamento.
Então, essa preparação para a metafísica significou justamente na incapacidade dos filósofos pré-platônicos de estarem à altura da grandeza da physis, da grandeza da aletheia, da grandeza do desvelamento. E essa incapacidade, ele diz, a incapacidade a partir da grandeza, da inicialidade do pensamento. Essa incapacidade, ou seja, os pré-platônicos não conseguem fundar a verdade desse projeto como tal, projeto aletheia, physis aletheia. E aí a aletheia, a entidade mesma, aparece então expressamente como verdade para o pensamento, transforma-se em homeoses, correção. Então o desvelamento se transforma em correção, a aletheia se transforma, justamente por essa falta de a aletheia se transforma em homeose, justamente por essa falta de capacidade de permanecer na grandeza da aletheia. Então é como se a metafísica fosse um atrator. E na medida em que o pensamento da physis é traído, ou pode ser traído, o pensamento a metafísica aparece. Então é justamente algo análogo, porém em certo sentido reverso, que acontece entre a consumação da metafísica e o fim da metafísica. Então a gente tem que entender que em certo sentido a gente tem que justamente intensificar essa espécie de traição da metafísica agora, assim como o pensamento da physis foi traído, para que a gente possa se aproximar de alguma outra coisa. E essa outra coisa, que é a liberação do fundamento, é também a questionabilidade de todas as decisões, né? Que é Ereignis. Ou seja, qualquer decisão enquanto decisão, ela é questionável. É esse caráter questionável da Ereignis que é preciso ter em mente. Então, tudo bem, aconteceu, mas exatamente poderia ter acontecido de outra maneira. Não veio de uma natureza estabelecida. Porque a pergunta, quando você tem uma natureza estabelecida, é se perguntar pelo estabelecimento dessa natureza. Ou seja, para aquilo que faz cintilar a physis, aquilo que faz aparecer a physis, aquilo que faz com que a presença se poste, se coloque, se tome lugar. É essa tomada de lugar mesmo que mereceria a atenção do pensamento, e não o lugar já tomado. E aí, um pouco mais tarde, um pouco mais adiante, o Heidegger vai retomar isso lá na 118, para falar justamente sobre esse de onde. Parece que tudo tem que ser explicado em termos desse de onde. E aí que ele apela para um ponto no início do livro Eta, da Metafísica de Aristóteles, onde o Aristóteles fala de uma aidia, que seria uma causa dos seres divinos. Mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Aqui, sim, é necessário que todas as causas sejam eternas, mas particularmente as causas dos seres divinos, né? Então é isso que parece que é daí que vem. Então, portanto, vamos lá, ontoteologia, que é a metafísica, né? Ou seja, entender o onto como teológico, episteme teologike, né? Que é justamente acerca dessas aidia, né? dessas aidion, né? Como Heidegger fala, né? Que são justamente aquilo que enfim, vai dar a arque e a aitia. Por quê? Porque é como se ali você tivesse que ter uma presença já fixa que vai determinar as coisas. Mas a pergunta é da onde essa presença se presencia,
né? Ou seja, em certo sentido, como vem Deus, porque se você começa das coisas já estabelecidas, é como se já estabelecesse o pensamento da maquinação, em que você está maquinando acerca do que existe, de modo a tentar procurar controlar as coisas, não pelo vir delas, mas pela manipulação delas, né? Como se as presenças fossem, digamos assim, os pontos iniciais de onde você começasse o pensamento metafísico. Portanto, ele deixa de lado o ser do ente e começa no ente. Então é um pensamento entificador. No 115 ainda, ele vai poder falar um pouco de Hegel, que depois ele vai retomar como essa ideia de associar tudo a uma presença, que é a presença de Geist. Aqui os comentários que a gente fez sobre Kant ajudam, né? Ou seja, a ideia de que a presencialidade é assegurada ao sujeito, no caso de Hegel, com uma ruptura com a subjetividade, é assegurada a Geist enquanto estrutura pensante absoluta, estrutura, portanto, inserida no negativo. Esse negativo ele mesmo pensado como um ente, ele é pensado como uma presença, né? Mas e isso vai permitir que ele chegue a Nietzsche, e uma coisa que nos chamou a atenção na rodada passada foi o tema todo da interpretação de Nietzsche, né? Então aqui é interessante que no 115 ele diz, veja, o próprio Nietzsche entende o que ele está fazendo como invenção do platonismo, né? Ele acha que é isso que ele está fazendo, ele entende dessa maneira. Mas veja o que ele diz, o fato de o próprio Nietzsche ter compreendido a sua filosofia como inversão do platonismo fundamenta-se historicamente na medida em que só o campo de visão da metafísica pode ser diretriz para a autointerpretação da filosofia. Ou seja, ele tá falando isso desde dentro da metafísica. Como ele vai dizer mais adiante no 129, a negação imediata ela é inócua. Ele diz assim, toda negação imediata não leva a nada, né? Um contra-argumento, uma contra-proposição, sobretudo porque também não se teria como definir a partir de onde e por meio de quem ela poderia ser levada a termo, né? Ou seja, é como se a negação fosse, em certo sentido, por si mesma um trabalho incompleto, porque você não pergunta quem faz a negação. Ao que talvez Hegel dissesse, não, justamente a negação, ela é a negação inclusive de quem faz, a negação é ela mesma a protagonista. Mas quando a negação é ela mesma a protagonista, você já vê a negação como artefato de Geist, como sendo uma presença, ou seja, como se aí você presentificasse, entificasse a negação, entificasse com ela Geist. Então é essa identificação aí que também está presente em Hegel. Mas voltando a Nietzsche, mas essa autointerpretação nietzschiana que não é definitiva, essa autointerpretação de estou aqui fazendo o meu rolê aqui, é a inversão do platonismo. Porque a inversão o impele, por fim, para a saída do platonismo, e com isso para a saída do começo da metafísica, mas só do começo. Por isso a Nietzsche só pode ser compreendida a partir do início da metafísica, como a sua consumação. Mas isso não, por exemplo, porque ele apreciava particularmente a filosofia. E isso não, por exemplo, porque ele apreciava particularmente a filosofia pré-platônica, pois ele acolhe completamente a interpretação puramente platônica em Heráclito. Puramente platônica dos pré-platônicos. Em Heráclito, devir, em Parmênides, o ser. Ou seja, ele não enxerga que ali tem um pensamento diferente, segundo Heidegger, um pensamento que não tem, que não supõe essa presença já estabelecida, porque o devir, enfim, acolhido
por Nietzsche em Heidegger é simplesmente uma presença que gera uma outra presença, que gera uma outra presença. Aí a instabilidade já supõe uma estabilidade de fundo. Né? Então é isso que faz com que Heidegger tenha podido, que Heráclito tenha podido, de uma maneira ou de outra, preparar a metafísica. Querendo ou não, não é essa a questão, né? Mas assim, o resultado da ação dele foi a preparação da metafísica que viria no gesto platônico, ao qual Nietzsche está sendo fiel ao analisar o próprio Heráclito. Nietzsche não coloca o heraclitismo como uma relação histórica essencial com o início, mas aquele pensamento de acordo com o qual a questão acerca do ser doente se dissolve no predomínio irrestrito doente na totalidade como vida. Tá? Então aí você diz assim, não, mas veja bem, estou invertendo aqui, em vez de pensar nessas coisas, nessa usia, ideia platônica, eu estou pensando na vida, e estou pensando no mundo aparente. Então é como se a vida se tornasse uma nova usia. Então é o fim do começo da metafísica, mas é a sua consumação, porque ao final das contas é a própria vida que é a usia, é a própria vida que é a presença, mas ainda é presença. Então o vitalismo é uma forma de presença e, portanto, uma forma, no limite, uma forma de nihilismo, porque é uma forma de metafísica no sentido não de uma doutrina ou uma disciplina, mas no sentido de uma empreitada de captar a inteligibilidade daquilo que há, né? No predomínio irrestrito doente na totalidade como vida que estabiliza e ratifica a si mesmo, uma vida que não é mais passível de ser avaliada com vistas a nenhum valor, mas que é só vivível. No entanto, como todas as posições fundamentais da metafísica expressa e de sua história confluem transformadas para o interior do pensamento de Nietzsche, e aí se confundem. É naturalmente sedutor incluir por meio do cálculo sua metafísica no que tinha até aqui, ao invés de compreender que e como é um fim por meio da instauração da questionabilidade do ser. Então, não tem questionabilidade aqui, né? Você tem simplesmente a assunção de uma nova presença, que é a presença da vida. Então você não tem mais digamos assim, a questionabilidade da decisão, por exemplo, pela vida. O que faz com que a vida seja a vida, né? O que faz com que essa coisa faça a sua coisa, o que faz com que a coisa se apresente, se presencie, o que faz com que a coisa coise, né? O que faz com que a coisa apareça, se presentifique, né? E aí, enfim, esse trecho mostra um pouco como a metafísica, segundo ele, é um obscurecimento da anunciação do ser na Ereignis, na resolução, né? E que aparece da forma mais clara nessa ideia de exposição total, em que não tem clareira. Ou seja, a ideia de que não tem clareira é justamente essa ideia de uma teoria, né? Ou seja, um ponto de vista completo, em que como as coisas se dão, ficam fora do escopo, né? Então ele vai fazer essa distinção entre teoria na 119, entre teoria e poiesis, né? Ou de praxis, né? Ou seja, essa oposição justamente deixa a poiesis e a praxis para fora da teoria, e vai entender o papel da teoria como a adução da estabilidade da apresentação, que tem a ver com aquele de ontem. Ou
ou seja, parece que se estabiliza a apresentação, ou seja, tem um de onde, ou seja, as coisas são móveis ou imóveis, mas tem uma coisa lá que é a presença que está mandando essa coisa toda, que está fazendo essas coisas terem lugar. É a ideia do ideon, né? Ou seja, essas causas divinas que podem ser a vida ou podem ser qualquer elemento teórico que diz respeito que tem o papel de explicar como é que as coisas têm lugar. Então, portanto, não tem clareira. Como ele diz na 122, o ser permanece sem clareira, se transforma na primeira e na mais extrema presença à vista, na presença à vista abrangente, isso é, que se estende por toda parte e, sobretudo, totalmente sem dimensões, não clarificada, alijada, o que significa o mesmo, atravessando tudo como maximamente presente, né? Então aí você tem a possibilidade da maquinação, né? Porque justamente aí você tem todas essas exposições completas, a transformação da aletheia em homeoses, que significa dizer, está tudo aí presente, manipulem, né? Então a teoria responde ao homeoses, ela não responde ao desvelamento, ela não responde ao cuidado com que uma coisa se mostra ou não se mostra, se revela ou se oculta. Ela não trata disso. Ela simplesmente trata de fazer as coisas se desvelarem. E essa é a homeoses. E aí ele vai fazer uma observação importante ali entre 123 e 124, nessa relação entre do ponto de vista da metafísica, o ser e o nada se igualam. Mas justamente se igualam porque justamente você não está pensando justamente nisso, você não está pensando no abismo que é o lugar de onde vêm as coisas. Né, como se a pergunta pelo ente fosse sempre respondido por meio de um novo ente, né, você não estivesse olhando para esse abismo de onde as coisas vêm, a partir de onde as coisas têm lugar, e em vez do abismo você pensa num fundamento, em vez de um Abgrund você pensa num Grund. Essa é a sina, a prática da metafísica. E aí ele se pergunta sobre o princípio da não contradição, que ele insere completamente dentro da metafísica. Está fora, portanto, da questionabilidade de qualquer decisão. É como se você tivesse uma artimanha para a decisão. E aqui também você tem justamente isso, a contradição aparece como ente, né? Como o negativo aparece como ente para Hegel, a contradição aparece como ente. Então, não é o não ente que está em questão aqui. Não é aquilo que escapa do ente, que é pré-ente, que está entre os entes. Não, é um ente, que é a contradição, e que negá-la vai significar uma manipulação, uma maquinação. Aproveitar o vídeo para tirar. Não sei se isso aí é caspinha. Bom, então, justamente, a história então, na verdade, rejeitar o princípio da não contradição ainda não é passar para o ser, né, que é o ponto dele com respeito a Hegel. Hegel não suspendeu a validade desse princípio, ele apenas ampliou essa validade por meio do estabelecimento correspondente de uma entidade, da entidade como ideia absoluta, né? Então, ou seja, é uma entificação também da contradição.
Ele faz algumas observações, de fato o 128 da Bezinung, ele é uma ressonância dos gestos mais detalhados que Heidegger quer pensar acerca da história da metafísica, que estão, por exemplo, em vários textos do Nietzsche, né? Um deles se chama A Metafísica como História do Ser, em que ele narra um pouco mais a história por exemplo, o surgimento e a história da metafísica da subjetividade, como a gente estava vendo. Mas lá pela 127 ele tem a possibilidade de analisar um pouco Leibniz e dizer que Leibniz, nesse sentido, consuma a metafísica da subjetividade ou a metafísica da representação. E essa metafísica da subjetividade, ela justamente faz com que tudo seja pensado em termos de representação, mas que é o esteio onde vai surgir, a partir de Descartes, enfim, o projeto, ele vai dizer, de Kant e do idealismo alemão. Ou seja, em certo sentido, o Leibniz é o começo do fim, ou melhor dizendo, mais especificamente, o começo da consumação, porque vai ser a partir dele que vai ser possível Kant, o idealismo alemão, Hegel e efetivamente a consumação da metafísica. E Leibniz faz isso justamente por meio da artimanha da representação. E ele faz uma observação muito interessante que eu queria chamar a atenção sobre Leibniz, que ele diz o seguinte: a mônada não pode ser, isso está na 127, a mônada não pode ser encontrada diretamente, nem mesmo pelo olhar incondicionado do Criador, mas sua essenciação originariamente representátil. Ou seja, ela é no sentido duplo, no sentido de que ela representa e ela é uma representação. Ou seja, se você olhar para a mônada, tudo que você vai ver são seus predicados, são suas predicações, ou seja, os eventos, os estados de coisa, as propriedades e as relações nas quais elas são envolvidas. Então, a gente viu isso, né? A mônada, ela é completamente mundana, ela é completamente intramundana, ela é totalmente associada ao mundo. Mas o que ela é do mundo? Ela é uma representação de uma parte do mundo. Então, veja que interessante. Na monadologia, e isso é um ponto muito importante para mim, na monadologia você não tem a possibilidade de uma apreensão direta. Vamos dizer assim, você não tem um contato direto com uma mônada. Uma mônada não se presta a um contato direto, ela só se presta a um contato mediado por uma representação. Ou seja, você não olha para uma mônada e você não enxerga nada. Você olhando para uma mônada, você não enxerga nada, você enxerga só as suas representações. Veja que interessante. Você vai dizer por quê? Porque não tem substrato. Sim, não tem substrato, ou como a gente estava dizendo, não tem substrato porque, enfim, o substrato substituído pelo sujeito, é a manobra moderna, etc. O hipoqueima não entendido como sujeito, mas aqui o sujeito não é nada mais do que essa unidade de representação. Então, veja que interessante, é como se o nosso pensamento fosse pensamento, todos esses conceitos, todo esse fardo de conceitos que substitui completamente, que é um fardo de predicações que substitui completamente o substrato. Veja que interessante, esse fardo faz com que seja justamente impossível que eu tenha uma apreensão que não seja, vamos dizer, cognitiva da mônada. Ter um contato com a mônada é ter a capacidade de descrever o que ela representa, o que está representado nela e o que representa ela. Então, nesse sentido, a consumação da metafísica da representação. Mas veja que interessante, aqui a gente pode pensar em termos, existem muitas narrativas da história da filosofia, e a história do ser do Heidegger é uma delas, mas uma narrativa parcial que pode ser iluminadora aqui, a gente entender que isso tem a ver com uma pergunta que a gente estava se engajando, com a qual a gente estava se engajando na última rodada, que era a pergunta sobre a singularidade. A gente pode entender a história da filosofia como uma fricção entre o pensamento que dá vazão à singularidade e o pensamento que tenta eximi-lo, o pensamento que tenta considerá-lo e o pensamento que tenta exorcizá-lo.
considerar a singularidade ou exorcizar a singularidade. O filósofo californiano David Kaplan chama esses dois movimentos de um movimento axeitista e um movimento anti-axeitista. Axeitas diz respeito ao termo de Duns Scoto, que em certo sentido aponta para alguma coisa como a ousia proteu, o toleti, a substância primeira. Por quê? Porque axeitas é justamente aquilo que caracteriza alguma coisa não por nenhuma das suas qualidades, mas pela sua, o que ele chama de axeidade, pela sua, a gente pode dizer assim, pela sua estidade, né? A estidade faria com que, enfim, se eu tivesse aqui, por exemplo, dois objetos que tivessem as mesmas qualidades, né, eu diria, a diferença entre esse objeto e esse objeto é que esse objeto é este e esse objeto é aquele. Né? Então, a diferença entre esses dois objetos, se eles não têm nenhuma qualidade diferente, é a estidade e a aquelidade deles, e portanto, enfim, daí vem a palavra axeitas, que o Duns Scoto usava, e que o Leibniz, por exemplo, abomina essa postulação de axeitas as coisas, porque as mônadas não têm axeitas. Né? Então, o Leibniz seria, portanto, um anti-axeitista, em comparação com Aristóteles, por exemplo. Né? Então, o que significa anti-axeitas? Para quem é familiar com as discussões do século XX acerca da referência direta, acerca de todo o movimento que repensa a linguagem a partir da ideia de referência direta, capitaneado por Donnellan, Perry, Kaplan, mas sobretudo o trabalho do Kripke. Basicamente é como se a gente estivesse dizendo o que a referência direta quer fazer? Quer falar da possibilidade de você diretamente referenciar alguma coisa sem ter um contato cognitivo, ou seja, sem passar por descrições, sem passar pelas predicações associadas àquilo que você está contactando. Você contacta diretamente a água sem um contato cognitivo. Essa separação entre um contato direto e um contato cognitivo é uma separação muito importante, e isso reinstaura, e de fato reinaugura na filosofia justamente o axeitismo, que o movimento cartesiano, por exemplo, se afasta. Então não é só Leibniz, mas também Spinoza, Descartes, e tudo que é a metafísica da representação, metafísica da subjetividade, tende a exorcizar, rejeitar a singularidade, singularizar, rejeitar o singular, rejeitar o único, rejeitar o sui generis, rejeitar axeitas. Então, se a filosofia moderna é anti-axeitista, a referência direta ela traz o axeitismo de novo. É aí que o Kaplan está se baseando para usar, ou seja, está participando para diagnosticar a história da filosofia em termos dessa dicotomia aí entre axeitismo e anti-axeitismo. Mas então Leibniz é um anti-axeitista claro, né? Por quê? Porque ele está fazendo. E aí você vê o início da metafísica da subjetividade, o início, a consumação da metafísica da subjetividade, a forma mais estabelecida, edificada da metafísica da subjetividade. Porque com a humana você não pode ter contato direto. Então, por exemplo, você pode dizer assim, olha, eu posso ter contato direto, por exemplo, os exemplos, só para dar uns exemplos rápidos, baseados nos exemplos do Kripke, eu posso dizer, se alguém diz para mim, Sócrates, um exemplo que eu repito sempre, Sócrates é um geólogo egípcio gordo, eu não vou dizer, não sei de quem você está falando, eu vou dizer, não, veja bem, Sócrates não é um geólogo, mas um filósofo, não é egípcio, mais grego, não é gordo, mais magro, ou seja, todas as predicações daquela pessoa estão erradas. No entanto, essa pessoa está conseguindo fazer contato com Sócrates. Então essa ideia central é que existe um contato para além do contato cognitivo, e essa ideia é justamente aquilo que é exorcizado
pela metafísica da representação, pela metafísica da subjetividade, por exemplo, em Leibniz, né? Sumamente em Leibniz, né? Então na mônada você não tem um contato que não seja um contato cognitivo. Falar sobre a mônada é falar sobre as suas propriedades. A mônada é constituída por aquilo que ela representa e que nela é representado. Então, assim, na verdade, pensando para terminar essa observação sobre Leibniz, claro que você vai dizer assim, bom, então a teoria da referência direta é um passo posterior à filosofia, à metafísica da subjetividade. Bom, mas de fato Heidegger diria está entre a consumação e o fim, ou ele diria alguma coisa do tipo, justamente o renascimento da metafísica é uma mostra, e ele diz assim, o renascimento da metafísica, da ontologia, é justamente uma mostra de que a gente está no fim da parada, o fim está próximo, a consumação já aconteceu. É como se fosse uma coisa sem saída, e no entanto, enfim, a filosofia admite todas toda essa estereoscopia, essa transversalidade, essa visão transversal das coisas, né? No sentido de você ver mais do que de mais de um modo, né? Até o Heidegger fala disso quando ele distingue elementos da interpretação própria da história do ser, na 134, e ele vai listar a multiplicidade das arcai. Pronto, e aí, enfim, ele fala um pouco sobre essa ideia de visão de mundo, né, essa ideia de Weltanschauung, que ele combate, que ele acha que é uma continuação da metafísica, mas uma mostra já do início do fim da metafísica, que já está consumada. Então, portanto, não tem mais sentido ir para além da consumação. Não há mais além. Aqui você tem o próximo passo é um passo na história do ser que tem a ver com Auslegung, tem a ver com a preparação. Então, a metafísica ela é vista como alguma coisa que sim tem um fora, né? E é importante, é esse fora que ele está inaugurando, que ele está falando, e é esse fora que a transição se endereça, né? Esse salto, essa ruptura, e esse fora justamente aponta para algumas coisas que ele já consegue, ele acha que ele já consegue vislumbrar, né? Tipo o salto, a Auslegung, mas também a Austrag, a Ereignis, também o ser, esse questionamento, essa recusa, né, que é o abismo, né, em que as coisas não ficam prontas de uma vez, né, elas justamente sofrem a recusa o tempo todo, porque sofrem a questionabilidade de qualquer decisão. Então existe um fora, né, uma metafísica, né, e que na verdade não importa que seja metametafísica ou parametafísica, perimetafísica, inframetafísica, suprametafísica, importa que se faça um movimento de sair dela. E é esse gesto que ele considera que requer uma preparação no sentido do seu início. Se a metafísica, para começar, teve uma preparação, para terminar, ela também tem uma preparação. E é nesse momento que ele acha que a gente está e que a gente se conecta, portanto, com a história, com o momento da filosofia pré-platônica. Então, a transição é um pouco a invenção de uma outra maneira de pensar, né? A invenção de uma maneira de pensar que consiga ver a metafísica desde um ponto de vista longínquo, distante, panorâmico,
e que entenda ela a partir de uma história. Uma história que tem passado, que tem futuro, que tem destino, mas uma história que tem a ver com a relação mesma entre o pensamento e aquilo que o pensamento faz, né? A ação mesma, a produção mesma, a poiesis mesma do pensamento. Ou seja, deslocar o pensamento da metafísica tentar contornar o obstáculo que é a razão, como ele diz na palavra de Nietzsche, Deus morreu no final. Contornar o obstáculo é justamente parar de pensar no pensamento como um ente no meio dos entes, mas entender que ele está de alguma maneira fora, e é por isso que as observações sobre o Dasein, né, o ser aí, são importantes para Heidegger, mas o pensamento, ele então, a questão é que o pensamento então, ele pode ter um escopo, um lugar, um endereço diferente do endereço da entificação, do endereço da ontoteologia, do endereço da metafísica. É possível, portanto, sair, é possível, portanto, um exterior, é possível, portanto, um fora da metafísica.